Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos agora em 2024, eu vou apresentar para vocês um exemplo de um dimensionamento de um reator biológico, um sistema de lodos ativados, objetivando tão somente remoção de carga orgânica. Por que eu vou apresentar esse exemplo? Porque eu apresentei em alguns vídeos anteriores o conceito de produção de lodo e a importância do cálculo da produção do lodo no dimensionamento de um sistema de lodos ativados. Só que nós falamos nesses vídeos anteriores no contexto do cálculo da produção de lodo, objetivando a gente poder efetuar o cálculo do consumo de oxigênio. Agora, a ideia qual que é? É nós apresentarmos esse conceito de produção de lodo com o objetivo de nós efetuarmos o dimensionamento de um reator biológico, um sistema típico de lodos ativados. Ou seja, eu quero dimensionar um sistema de lodos ativados, objetivando a remoção de carga orgânica. Nós não vamos falar em nitrificação. Vamos, por exemplo, fazer um dimensionamento de um reator biológico, um sistema de lodos ativados, com o objetivo de remoção de carga orgânica, sem nitrificação. E aí nós vamos utilizar esse conceito de produção de lodo para que a gente possa fazer o dimensionamento desse reator biológico. Essa é a ideia, é esse o conceito. Nós vamos apresentar as linhas gerais do conceito de produção de lodo, lembrando que nós já produzimos vídeos específicos sobre isso, teoria e exemplos. Eu vou deixar esses vídeos, o link, na descrição do nosso vídeo, e aí eu peço que, caso alguém tenha alguma dúvida, que vocês remontem a esses vídeos anteriores, de tal forma que vocês possam acompanhar melhor o exemplo que nós vamos fazer. Lá nós fizemos um exemplo sobre cálculo de produção de lodo e nós apresentamos a teoria e fizemos dois exemplos. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre a obtenção de algumas equações que nos permitem calcular a produção de lodo, mas vocês podem se referenciar a esses vídeos. O objetivo principal do nosso vídeo, portanto, é que nós consigamos dimensionar um reator biológico objetivando remoção de carga orgânica sem nitrificação, utilizando o conceito de produção de lodo. Nós temos inúmeros parâmetros de projeto que nós utilizamos normalmente no projeto de sistemas biológicos aeróbios, do tipo lodos ativados e leito fluidizado. Por exemplo, tempo de detenção hidráulico, fator de carga, relação F sobre M, são parâmetros que classicamente nós utilizamos no dimensionamento de reatores biológicos. É uma alternativa. A segunda alternativa, e aí nós estamos migrando para um outro grau de sofisticação, é a utilização de modelos computacionais. Existe uma enorme quantidade de modelos computacionais que nós podemos utilizar no dimensionamento de sistemas biológicos aeróbios, e especialmente utilizados na operação de sistemas biológicos. O problema desses modelos computacionais é que eles demandam uma enorme quantidade de parâmetros e nós normalmente não temos esses parâmetros quando nós queremos fazer um dimensionamento. Então nós temos dois extremos: parâmetros empíricos, e nós temos modelos da mais alta complexidade que nos permitem fazer dimensionamento de sistemas biológicos. Nós vamos utilizar nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês como é que eu consigo utilizar esse conceito de produção de lodo para dimensionar um sistema biológico aeróbio. Essa metodologia está muito bem explicitada em livros clássicos, especialmente os dois melhores que falam sobre tratamento de águas residuárias, o Medical Fenet, o mais recente, e o livro do Casim, que é um livro muito bom de projeto. Essa é a metodologia que eles recomendam e que eles apresentam e que eu vou apresentar nesses vídeos. Então, relembrando alguns conceitos, o que é um sistema de lodos ativados? Ele é composto essencialmente por um tanque de aeração e é composto por um decantador secundário. Lógico, eu não estou dizendo para vocês um tanque de aeração e decantador secundário. Né? Naturalmente, eu posso ter mais de um tanque de aeração e mais de um decantador secundário, mas é o conjunto. Eu tenho tanque de aeração e decantador secundário. Ou seja, eu tenho a entrada do meu afluente ao tanque de aeração, eu tenho produção de sólidos biológicos, esses sólidos, o conteúdo do tanque de aeração, ele é encaminhado para os decantadores secundários, eu tenho a separação do lodo, separação dos sólidos e o efluente final clarificado. Esses sólidos biológicos retornam de novo para o processo biológico de tratamento e assim o meu processo mantém sempre uma biomassa constante e ativa no tanque de aeração. Como eu tenho uma grande concentração de sólidos, eu tenho uma grande taxa
de consumo de substrato por sólidos. Ou seja, eu tenho uma grande concentração de sólidos e tenho uma grande taxa de consumo de substrato. Isso faz com que os volumes dos tanques de geração sejam menores. Então, esse é o conceito. Bom, mas o que está envolvido nisso? Se eu tenho entrada de substrato, vamos voltar um pouquinho, vamos para frente. Se eu tenho entrada de substrato, matéria orgânica, se eu tenho micro-organismos, qual é o conceito geral da remoção de carga orgânica? O conceito é utilizar essa matéria orgânica para fins de obtenção de energia. Isso são processos catabólicos. Só que esta energia vai me possibilitar que os micro-organismos, utilizando esta energia e utilizando também matéria orgânica e mais nutrientes, que eles se reproduzam. Ou seja, eu vou ter a produção de novos sólidos. É uma consequência de processos biológicos aeróbios e anaeróbios. Ou seja, eu tenho o consumo de substrato, tenho a obtenção de energia. Se eu tenho substrato mais energia disponível, os micro-organismos vão naturalmente se multiplicarem. Eles vão se desenvolverem no sistema. Isso vai me permitir a produção de novos micro-organismos. E aí, dependendo das condições de operação do meu processo biológico aeróbio, em condições de baixas concentrações de substrato, esses micro-organismos podem ser utilizados como fonte de matéria orgânica, isso dá origem à respiração endógena, onde eles obtêm energia para fins de sobrevivência, manutenção de seus processos vitais. Qual que é o ponto mais relevante disso? E daí resulta o grande controle de processos biológicos de tratamento. Eu tenho tanque de aeração, eu tenho decantador secundário, eu tenho entrada de substrato. Entra substrato continuamente ao longo do tempo. Esse substrato é consumido. Qual que é a consequência? Produção de lodo. Esta produção de lodo biológico em excesso tem que ser retirada do sistema. Do contrário, esses sólidos vão tender a se acumular no sistema infinitamente. E eu não posso permitir que isso aconteça. O processo tem que trabalhar com uma certa estabilidade. A concentração de sólidos no meu sistema tem que ser aproximadamente constante, eu tenho que regular. Então, esses sólidos biológicos produzidos em excesso, eles precisam ser retirados do sistema. Eu posso retirá-los diretamente do tanque de aeração. É a opção que eu vou mostrar para a gente, a opção mais simples. Eu tenho aqui uma vazão QW e uma concentração de sólidos X. X é a concentração de sólidos dentro do tanque de aeração e QW é esta vazão de retirada. Significa o seguinte, esses sólidos em excesso precisam ser retirados do sistema de modo que o sistema tenha estabilidade. Pois muito bem, é esse o conceito que nós vamos adotar. Uma vez que nós sabemos calcular a produção de lodo, automaticamente eu sei que essa produção de lodo biológico em excesso tem que ser retirada por meio desta vazão QW, vezes a concentração de sólidos X no tanque de aeração. Isso dá origem a um conceito para nós da mais alta importância, que é o parâmetro idade do lodo. O que é a idade do lodo? A idade do lodo tem o mesmo conceito de tempo de detenção hidráulico. Quando nós trabalhamos no ambiente onde nós temos um volume e uma vazão afluente, o tempo de detenção hidráulico é volume por vazão. Qual que é o conceito de tempo de detenção hidráulico? É o tempo médio de permanência das moléculas dentro do meu sistema. Idade do lodo tem o mesmo conceito. Se eu multiplicar o volume do tanque de aeração vezes a concentração de sólidos, eu tenho a massa de sólidos dentro do meu sistema, dentro do tanque de aeração. E se eu dividir por esse parâmetro QWX, QW é a vazão, X é a concentração de sólidos. Isto aqui é a minha produção de lodo, que eu estou retirando do sistema. É a minha produção de lodo biológico em excesso, que eu tenho que retirar do sistema. Ou seja, eu tenho a massa total de sólidos no sistema, dividido por uma certa grandeza de sólidos, uma certa quantidade que eu estou retirando do sistema. Isso me permite calcular um parâmetro que nós chamamos de idade do lodo, que é o tempo médio de permanência dos sólidos biológicos dentro do sistema. E esse é o grande parâmetro operacional que nós temos no sistema de lodos ativados, porque é através do parâmetro idade do lodo que eu consigo selecionar micro-organismos específicos que estarão se desenvolvendo dentro do sistema. Bom, mas isso vai ser um objeto de um outro vídeo posterior que eu vou fazer e eu vou comentar com vocês. O parâmetro do lodo é o parâmetro mais importante operacional num sistema de lodos ativados. E aí, essa produção de lodo biológico em excesso, essa produção de lodo,
ela tem que necessariamente, de modo que o sistema tenha estabilidade, ela tem que ser igual a esse QWX. Ou seja, se eu produzo 100 quilos por dia de sólidos biológicos, ou de sólidos totais, se eu produzo 100 quilos por dia, automaticamente esse produto QW vezes X tem que ser igual a 100 quilos por dia, porque eles precisam ser retirados do sistema. Ora, como nós sabemos calcular essa produção de lodo, então automaticamente, se eu tenho a produção de lodo, e se porventura eu fixar uma concentração de sólidos no tanque de geração, eu consigo calcular o volume, se eu tiver um valor de idade do lodo previamente fixado, definido. Então é através desse conceito que nós vamos utilizar o conceito de produção de lodo para que a gente possa estimar o volume de um tanque de geração. É esse o conceito que a gente vai utilizar. Essa é a ideia. Nós mostramos em vídeos anteriores que a concentração de substrato, ou seja, a concentração de substrato solúvel que eu tenho num sistema de lodos ativados, é função de alguns parâmetros cinéticos, que são característicos de micro-organismos que vão desempenhar um papel específico no sistema. No caso, por exemplo, eu quero remoção de carga orgânica. Eu sei que essa remoção de carga orgânica vai ser efetuada por micro-organismos heterotróficos. Então eu tenho parâmetros cinéticos que são típicos para micro-organismos heterotróficos e, logicamente, para um determinado tipo de substrato, que no nosso caso são compostos orgânicos presentes em águas residuárias. A concentração do meu substrato solúvel é essencialmente função desses parâmetros cinéticos e da idade do lodo. Então, por que eu fixo a idade do lodo? Porque é por meio da idade do lodo que eu consigo estimar o valor dessa concentração de substrato solúvel que eu tenho no meu sistema. Bom, eu vou apresentar para vocês um pequeno gráfico mostrando a influência da idade do lodo na minha DBO solúvel, em azul. Aqui o gráfico mostra tempo de detenção hidráulico, mas tempo de detenção é a idade do lodo. Idade do lodo em dias e aqui a concentração do meu substrato solúvel. Observa que idades do lodo superiores a 2 dias, eu já consigo obter um efluente final com uma baixa concentração de substrato. Mas veja que eu posso trabalhar com uma gama de valores de idade do lodo. Eu posso trabalhar desde 2 dias, 3 dias, 5, 10, 8, 10, 12. Isso vai me definir o modo como eu opero o processo biológico. Como nós vamos mostrar um processo biológico onde eu quero somente remoção de carga orgânica, ou seja, eu não quero nitrificar, eu vou trabalhar com uma idade do lodo relativamente baixa. Eu vou trabalhar normalmente quando nós queremos apenas remoção de carga orgânica, a gente trabalha com a idade do lodo menor do que 5 dias. Porque como nós estamos em países de clima tropical, temperaturas mais elevadas, normalmente idade do lodo de 5 dias para cima, a gente acaba sempre observando a nitrificação, a menos que eu tenha algum tipo de interferência no processo biológico. Então, como eu quero apenas remoção de carga orgânica, eu vou trabalhar com uma idade do lodo relativamente baixa, de tal modo que eu não tenha a ocorrência do processo de nitrificação, mas que ao mesmo tempo eu consiga uma concentração do meu substrato solúvel relativamente baixa. Então eu vou escolher um valor de idade do lodo. E uma vez fixado a idade do lodo, eu consigo estimar a concentração de substrato solúvel e consigo calcular a concentração de sólidos biológicos, que também é função da idade do lodo, é função dos parâmetros cinéticos e, naturalmente, das características do meu substrato afluente. A demonstração dessas equações nós mostramos em vídeos anteriores. Então, como eu disse para vocês, eu vou deixar o link e vou pedir para vocês assistirem. E aí lá eu mostro para vocês como eu posso estimar a concentração do meu substrato solúvel e como eu posso estimar a concentração de sólidos biológicos no meu sistema, no meu tanque de geração. E, essencialmente, eles são função da idade do lodo e dos meus parâmetros cinéticos. Então, é aí que entra, uma vez que eu tenho essas equações, e aí eu posso fazer os meus balanços de massa para as diferentes frações de sólidos que eu tenho no sistema, eu tenho a minha produção de lodo. Eu vou apenas relembrar um pouquinho, de modo que a gente consiga entender que frações são essas. Deixa eu mudar um pouquinho a câmera para cá, deixa eu colocar aqui, aí fica mais fácil. Lembrando, o que é que nós temos então quando eu tenho um tanque de geração e eu tenho a entrada do meu substrato ou do meu esgoto afluente ao tanque de geração? Eu tenho um substrato solúvel. Ops, cadê o... Vamos voltar aqui. Acho que... Eu tenho aqui o meu substrato solúvel. Eu tenho um substrato solúvel e eu tenho sólidos.
O substrato solúvel pode ser mensurado como DBO, DQO solúvel. Eu tenho um substrato solúvel e eu tenho sólidos. Esses sólidos, como é que eles se compõem? Eu tenho sólidos voláteis e eu tenho sólidos fixos. A soma dos sólidos voláteis com fixos me dá os sólidos em suspensão totais. Só que esses sólidos em suspensão voláteis, parte é biodegradável e parte não é biodegradável. Não são todos os sólidos voláteis que são biodegradáveis. Tem uma pequena fração dos sólidos voláteis que não são biodegradáveis. Então eu tenho sólidos voláteis biodegradáveis, sólidos voláteis não biodegradáveis e tenho sólidos fixos. Os meus sólidos fixos e os meus sólidos em suspensão voláteis não biodegradáveis são duas frações que vão passar intactas no sistema. Ou seja, não vai acontecer nada com elas. Eu estou indicando os meus sólidos fixos por X índice F e vou indicar os meus sólidos em suspensão voláteis não biodegradáveis como sendo X índice NB, não biodegradáveis. Esses sólidos passam intactos no sistema. Bom, mas eu tenho um substrato solúvel e eu tenho sólidos em suspensão voláteis que são biodegradáveis. Qual que é a consequência? Esses substratos, eles vão ser um solúvel, o outro particulado, eles vão ser consumidos. Vai gerar uma biomassa, vai crescer uma biomassa. Eu vou ter uma biomassa. Essa biomassa cresce, só que parte dela é consumida em processo de respiração endógena. Então veja que a biomassa cresce, mas parte dela diminui. Ou seja, se eu diminuir esta fração que vai ser consumida devido à respiração endógena, essa biomassa vai ser um pouquinho menor. Vai ser menor. Esta biomassa, que é resultado do crescimento da biomassa devido ao consumo de substrato, menos a respiração endógena, dá uma fração de sólidos que eu estou indicando como XB índice A. XBA. Isso aqui é um X de sólidos biológicos ativos. No caso, a maior concentração de sólidos biológicos ativos que nós temos no sistema de lodos ativados são sólidos biológicos ativos devido ao crescimento de micro-organismos heterotróficos. Ou seja, crescimento menos respiração endógena me dá um primeiro sólidos que eu estou chamando de sólidos biológicos ativos. Só que parte desse resíduo, que é destruído em processo de respiração endógena, dá origem a um pequeno resíduo que eu estou chamando de sólidos biológicos inativos ou inertes, XBI. Ou seja, ele é biológico, mas ele é inerte, porque ele é resultado de um processo de respiração endógena. Então, nós temos 4 tipos de sólidos principais: biológico ativo, biológico inerte, nós temos sólidos fixos e sólidos em suspensão voláteis não biodegradáveis. Nós temos 4 tipos de sólidos principais. E o que acontece com esses sólidos principais? Se eu fizer um balanço de massa para o meu tanque de aeração, para cada um desses diferentes tipos de sólidos, eu consigo calcular para o meu tanque de aeração qual é a concentração desses sólidos que eu tenho no sistema. Lembrando, a demonstração dessas equações eu mostrei em vídeo anterior. Então nós temos aqui os meus sólidos biológicos ativos, cuja concentração depende dos meus parâmetros cinéticos, crescimento celular, idade do lodo, tempo de detenção hidráulico, características do substrato. Eu consigo calcular a concentração de sólidos. Isso são meus sólidos biológicos ativos, os meus sólidos biológicos inertes. Consigo calcular a concentração de sólidos não biodegradáveis e consigo também calcular a concentração dos meus sólidos fixos, sempre em função da idade do lodo e no caso do meu tempo de detenção hidráulico. Portanto, esses diferentes sólidos são aqueles que vão compor o que nós chamamos de sólidos em suspensão totais e sólidos em suspensão voláteis que eu tenho no tanque de aeração. E eu consigo calculá-los. Bom, mas qual que é a somatória? O que eu entendo? Quais são os meus sólidos em suspensão voláteis? Bom, os meus sólidos em suspensão voláteis vai ser uma somatória do biológico ativo, biológico inerte, mais a fração dos meus SSVs não biodegradáveis. Eu aprendi a calcular cada uma dessas frações. Se eu somar, eu tenho a concentração de X SSV. Posso fazer
a mesma coisa para os sólidos em suspensão totais. Só que lembrando, normalmente nós temos uma relação entre SSV e SST da ordem de 0,85 para sólidos biológicos. Então, o que são os meus SSTs? São os meus sólidos biológicos ativos e os meus sólidos biológicos inertes, divididos por 0,85, mais os meus sólidos não biodegradáveis, os meus SSVs não biodegradáveis, mais os meus sólidos fixos, que, como eu mostrei, nós sabemos calcular. Então, nós também sabemos calcular a concentração do meu XSST, ou seja, os meus sólidos em suspensão totais no meu sistema. Eu consigo calcular. Bom, mas a pergunta é a seguinte: eu tenho X, mas eu quero dimensionar o meu sistema. Não tem problema. Vamos lembrar agora, voltar de novo à questão da idade do lodo. Eu sei calcular a concentração de X. Eu sei calcular as minhas frações. O que eu vou fazer agora? Vou voltar de novo ao conceito de produção de lodo, de idade do lodo. O que é idade do lodo? É o volume do reator vezes a concentração de sólidos dividido por esse QW vezes X. O que é o QW vezes X? É a produção de lodo, que eu preciso calcular. Mas o que é esta produção de lodo? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero calcular, eu tenho a minha expressão, eu tenho o meu Px, que é um Vx vezes um θc. Vou isolar, então vou escrever essa equação desta forma. Eu tenho idade do lodo, que é igual a V vezes X dividido por QWX. QWX o que é? É a produção de lodo. Está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu posso estimar essa produção de lodo dependendo das minhas diferentes frações de sólidos que eu tenho. Bom, eu tenho sólidos voláteis, eu tenho sólidos totais. Então eu posso calcular a minha produção de lodo, posso exprimir minha produção de lodo como sendo o meu PX-SSV como sendo o volume do reator vezes a concentração de X-SSV dividido pela idade do lodo. Mas eu posso também exprimir como sendo um PX-SST, que também vai ser igual a V vezes um XSST dividido pela idade do lodo. Pronto. Se eu tiver isto ou tiver isto, e se eu fixar X e fixar a idade do lodo, porque eu preciso, eu consigo estimar o volume do reator. Essa é a ideia. Esse é o conceito. É muito simples. Ora, vamos lá. Eu tenho a concentração de X. Eu tenho aqui a minha produção de lodo. Como é que eu posso, então, calcular ou estimar a produção de lodo? Bom, se eu tenho X, basta eu substituir esta expressão aqui. É muito simples. Se eu fizer isso, eu tenho a minha produção de lodo, o volume do reator, o X que eu calculei anteriormente e o θc. Só que lembra que aqui tem V, aqui tem tempo de detenção hidráulico. Essa relação V dividido por θ vai aparecer a vazão. Então a minha produção de lodo está aqui. Ou seja, a minha produção de lodo expresso como SSV, que eu posso calcular, é muito simples. Basta eu conhecer a vazão, basta eu conhecer as características do meu substrato, que no caso a gente explicita como DBO ou DQO, e os meus parâmetros cinéticos. Está aqui. Ou seja, a minha produção de lodo, o meu PX-SSV, eu posso calcular com muita facilidade. E da mesma forma, o mesmo raciocínio pode ser feito explicitando em termos de PX-SST, sólidos de suspensão totais. Também muito simples, da mesma forma. Olha o meu PX, ele está aqui. Ou seja, a produção de lodo eu consigo calcular com enorme facilidade. E se eu tenho a produção de lodo, automaticamente eu consigo calcular o volume do meu reator. Primeiro, preciso calcular a produção de lodo, depois eu fixo um valor de concentração de sólidos no tanque de geração e pronto, o volume está determinado. Para que eu possa aplicar estas equações, o que eu preciso? Preciso dos meus parâmetros cinéticos. E isso eu levanto os parâmetros cinéticos nos meus bons livros de tratamento de águas residuárias. Isso é relativamente simples. Se você pegar o Metcalfe-Ned e pegar o Casim, você consegue levantar os seus parâmetros cinéticos. Coeficientes de síntese celular, taxas de crescimento de micro-organismos, constantes de meia saturação para substrato, oxigênio dissolvido, respiração endógena, fração ativa. Esses parâmetros eu preciso conhecer. E eles são função do substrato que eu estou trabalhando e do tipo de micro-organismo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, para remoção de DBO, DQO, ou seja, remoção de carga orgânica, nós temos esses valores conhecidos. Lembrando que esses valores, eles precisam ser corrigidos porque eles são função da temperatura.
Então, dependendo do processo bioquímico, eu preciso fazer as devidas correções nos meus coeficientes cinéticos em função da temperatura. Mas também lembrando, esses valores são conhecidos, são dados. Não tem maiores segredos. O que nós vamos fazer agora? Vamos mudar aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um exemplo de cálculo. Agora nós vamos traduzir todo esse nosso conceito em como é que eu posso fazer um dimensionamento. Qual que é o meu exemplo de cálculo? Lodos ativados, operando em modo convencional, apenas remoção de carga orgânica. Ou seja, nós não estamos falando em nitrificação. Posteriormente, eu vou apresentar para vocês um outro exemplo de como que agora eu posso projetar o meu sistema objetivando remoção de carga orgânica e nitrificação. Mas para isso nós vamos ter que fazer algumas considerações sobre o parâmetro e idade do lodo. Isso eu vou apresentar um vídeo posterior apresentando e depois nós vamos fazer um outro exemplo. Mas por hora o nosso objetivo é apenas a remoção de carga orgânica. O que é isso? Remoção de DBO, remoção de DQO, sem nitrificar. O que eu vou fazer? Vazão igual a 200 litros por segundo. Vamos admitir uma DBO afluente ao meu processo de tratamento em torno de 300 miligramas por litro. Vamos admitir também um SST igual a 300 miligramas por litro e vamos assumir uma relação de SSV-SST igual a 0,8, em torno de 0,8. São características do meu esgoto bruto afluente a ET. Como eu estou dimensionando um sistema de lodos ativados objetivando remoção de carga orgânica e a minha idade do lodo é baixa, 4 dias, por aí, nós vamos fixar, nós vamos ter que ter um sistema de decantação primária a montante dos meus tanques de aeração. Vamos admitir uma remoção de DBO dos decantadores primários de 30%. Isso faz com que 300 menos 30%, que é 90%, vai me dar uma DBO afluente ao tanque de aeração igual a 210 miligramas por litro. Então essa é a DBO que eu tenho afluente ao tanque de aeração. Eu já reduzi a DBO que vai ser previamente removida nos meus decantadores primários. Vamos admitir uma remoção de SST nos decantadores primários em torno de 50%. Isso faz com que os meus SSTs afluentes ao tanque de aeração sejam também iguais a 150 miligramas por litro. Então eu já estou reduzindo parte dos SSTs, parte deles vão ser removidos nos meus decantadores primários. Tem uma remoção de 50%, então eu vou ter uma concentração afluente ao processo biológico igual a 150 miligramas por litro. Vamos admitir uma fração não biodegradável dos meus SSVs em torno de 10%. Então 10% dos meus SSVs, vamos dizer que eles não sejam biodegradáveis. Vamos fixar uma idade do lodo de 4 dias, que é razoável de tal forma que a gente consiga ter uma boa remoção de carga orgânica sem nitrificar. E aí eu vou assumir uma concentração de sólidos de SST no tanque de aeração igual a 2.500 miligramas por litro. Normalmente varia de 2.000 a 3.000, eu vou colocar um valor médio de 2.500 miligramas de SSTs por litro, de SST. Bom, precisamos da temperatura. Eu vou admitir uma temperatura de 22 graus Celsius, temperatura típica nossa para países de clima tropical. E eu preciso definir os meus parâmetros cinéticos. Os meus parâmetros cinéticos que eu vou adotar estão aqui. Eu tenho um coeficiente de síntese celular igual a 0,6, uma taxa máxima de crescimento de micro-organismos heterotróficos igual a 2, uma constante de meia saturação para substrato igual a 60, uma constante de meia saturação para OD igual a 0,2, um coeficiente de respiração endógena igual a 0,05 e um fator, um FD, que é aquele fator que me permite calcular uma produção de lodo devido à respiração endógena, à ocorrência da respiração endógena. É uma fração que é destruída e que se torna resíduo, um FD, que eu vou admitir igual a 0,08. Com esses parâmetros, agora eu posso fazer os meus cálculos posteriores. E lembrando naturalmente que eu preciso fazer correções nos meus parâmetros cinéticos relativos à influência da temperatura. Normalmente, esses parâmetros cinéticos, eles são fornecidos para temperatura de 20 graus Celsius. Então eu preciso corrigi-los, dependendo da minha temperatura. Então, como normalmente eles são dados para a temperatura de 20 graus Celsius, eu preciso corrigir utilizando a famosa expressão de Arrhenius, ou seja, onde eu relaciono as minhas constantes
cinéticas em função de um θ e função de uma diferença de temperatura, T2 menos T1. Onde T1 é a temperatura que está associado ao parâmetro K1 e T2 está associado ao parâmetro K2. E assim eu consigo calcular. Então, vamos fazer as nossas contas. Qual que é o primeiro passo? Eu quero calcular a DBO solúvel no efluente. A DBO solúvel é função meus parâmetros cinéticos e da idade do lodo. Só que esses parâmetros cinéticos, eles precisam ser corrigidos. Por que eu tenho que corrigi-los? Porque a nossa temperatura é 22 graus Celsius. E os meus parâmetros cinéticos eu tenho para 20 graus Celsius. Então, o que eu faço? Corrijo os meus coeficientes cinéticos pela temperatura. Lembrando, eu tenho uma taxa máxima de crescimento e tenho um coeficiente de respiração endógena. Eu tenho valores para 20 graus Celsius. Eu preciso corrigi-los para 22 graus Celsius. Então, calculo os meus coeficientes cinéticos para o meu novo valor de temperatura. A situação mais crítica é normalmente temperaturas mais baixas. Mas nesse caso eu coloquei 22 graus Celsius, então os valores vão ser um pouquinho maiores, mas eu preciso calcular em função da temperatura. Eu tenho esses valores para 20 graus e agora tenho esses valores para 22 graus Celsius. Simples. Com os meus parâmetros cinéticos calculados para a minha temperatura de projeto, agora eu posso calcular a minha concentração, ou seria a concentração, a estimativa da DBO solúvel no efluente. Solúvel. E aí eu consigo calcular. Tenho os meus parâmetros cinéticos e calculo uma DBO solúvel em torno de 9,2 miligramas por litro. Tá ótimo. Calculei. Feito isso, agora eu posso calcular os meus sólidos, a produção dos meus sólidos biológicos ativos. Ele é função da vazão. Lembra que a nossa vazão era 200 litros por segundo. Isso equivale a uma vazão de 17.280 metros cúbicos por dia. Meu coeficiente de síntese celular. Características do substrato. Olha aqui o S0 menos S. Por que eu preciso calcular o meu S? Porque é a concentração do meu efluente. Eu tenho uma entrada, 210 miligramas por litro. Por que 210? É o que entra no tanque de aeração. Menos a saída. E os meus parâmetros cinéticos calculados para a temperatura de 22 graus Celsius e a idade do lodo. Isso me dá uma produção de lodo biológico ativo igual a 1.711,7 quilos de SSV por dia. Ou seja, esse sisteminha biológico, que tem uma vazão de 200 litros por segundo, que tem uma DBO de entrada do tanque de geração de 210 miligramas por litro, vai me produzir por dia 1.700, uma estimativa, lógico, valor médio, de 1.711,7 quilos de SSV por dia. Segunda fração de sólidos, os meus sólidos biológicos inertes, devido a heterotróficas, inertes. Nós mostramos em vídeo anterior a obtenção desta expressão. Basta agora que nós façamos a substituição dos seus valores. Vazão, fração, que se torna resíduo, coeficiente de respiração endógena de heterotróficas, idade do lodo, síntese celular e assim por diante. E nós temos aqui a nossa produção de lodo devido a biológicos inertes. Ela não é muito grande. Se você fizer essa conta, vai dar 29,6 quilos por dia. Veja que é muito menor do que os 1.711,7 quilos por dia. Mas a gente tem que fazer direitinho, seguindo a nossa metodologia, vamos calcular todas as nossas frações. Temos os nossos sólidos biológicos inertes produzidos no sistema por dia, SSV por dia. Vamos calcular agora as outras frações associadas aos sólidos de suspensão voláteis não biodegradáveis e aos sólidos fixos. Lembrando que os meus SSTs que entram no tanque de aeração são 150 miligramas por litro. Lembrando que 80% é volátil. Lembra que a relação SSV-SST para o esgoto bruto afluente é 0,8. Então eu tenho uma produção de voláteis igual a 120 miligramas por litro. Bom, 150 menos 120, eu consigo calcular a concentração de sólidos em suspensão fixos, 30 miligramas por litro. E como eu sei que 10% dos meus SSVs eles não são biodegradáveis, então 10% de 120 dá 12 miligramas por litro. Esses são os meus sólidos de suspensão voláteis não biodegradáveis. Eu já tenho agora essas duas frações calculadas. Como eu tenho, agora eu consigo calcular a minha produção de lodo devido aos meus sólidos biológicos, aos meus sólidos de suspensão voláteis não biodegradáveis,
vazão vezes a concentração. Isso é 17.280 metros cúbicos por dia vezes 12, que é a fração não biodegradável, me permite me dar uma fração de dar uma produção de lodo de 207,4 quilos de SSV por dia. E a minha outra fração, a minha fração que está associada aos sólidos fixos, 30 miligramas por litro, vezes a vazão afluente, 518,4 quilos de SST por dia. Agora, basta eu somar os meus sólidos. Qual que é a produção de sólidos voláteis totais? É o biológico ativo, biológico inerte, mais os SSVs não biodegradáveis. Se você fizer essa soma, vai dar uma produção de sólidos voláteis no meu sistema de 1.948,7 quilos de SSV por dia. Vamos agora à produção de sólidos em suspensão totais. Bom, basta eu dividir tudo aquilo que é volátil, biológico volátil, por 0,85. Então nós temos biológico ativo dividido por 0,85, biológico inerte dividido por 0,85, mais os meus SSVs não biodegradáveis e mais os meus fixos. Aqui eu não preciso dividir por 0,85 porque isso aqui não é biológico. Então, vou lá e faço a minha conta. Então, tenho todas as minhas frações e eu consigo calcular uma produção de lodo igual a 2.774,4 quilos de SST por dia. Portanto, o que eu fiz? Eu tenho a minha produção de lodo, calculei minha produção de lodo. E para isso, o que eu precisei? Da vazão, da idade do lodo, meus parâmetros cinéticos. Apenas isso. Apenas isso. Então eu tenho uma produção de lodo estimada igual a 1.948,7 quilos de SSV por dia. Está aqui. Os meus SSVs e os meus SSTs, 2.774,4. Então, eu tenho a minha produção de lodo expresso como SSV e expresso como SST. Veja que a relação SSV-SST é igual a 0,7. Como é que eu obtive essa relação? Dividi um pelo outro. Calculei minha produção de lodo. Minha produção de lodo está calculada. Bom, mas e agora? O que eu faço? Bom, simples. Se eu tenho a produção de lodo, eu tenho o PX. Eu tenho uma idade do lodo, porque eu utilizei essa idade do lodo para calcular a produção de lodo. Agora eu preciso fixar o X, e eu fixei. Lembra que eu fixei a concentração de sólidos no tanque de geração igual a 2.500 miligramas de SST por litro. Então, a minha produção de lodo, expresso como SST, tem que ser igual a V vezes X, dividido pela idade do lodo. Então, vamos fazer o cálculo com base em SST. É mais simples, né? Porque eu fixei uma concentração total de sólidos. O que é o volume, portanto? Produção de lodo, se eu isolar o volume é a produção de lodo, vezes a idade do lodo, dividido pelo X. Está aqui. Qual que é a produção de lodo? 2.774,4 quilos de SST por dia, vezes 4 dias, dividido pela concentração de sólidos, 2.500 miligramas por litro, equivale a 2,5 quilos por metro cúbico. Isso vai me dar um volume requerido para o tanque de geração igual a 4.439 metros cúbicos. Então, por exemplo, eu posso adotar para esse sistema 3 tanques de geração com volume unitário igual a 1.500 metros cúbicos, o que dá um volume total igual a 4.500 metros cúbicos. Pronto. O meu sistema, em tese, está dimensionado. Eu já tenho uma estimativa do volume requerido para os meus tanques de geração, de tal forma que eu tenha uma boa remoção de carga orgânica. O meu sistema trabalhando com uma idade do lodo de 4 dias. Pronto, o meu sistema ele está, em tese, dimensionado. Quando nós fazemos esses dimensionamentos, normalmente eu adoto uma idade do lodo base, e aí eu faço esses cálculos para 2 valores maiores, para 2 valores menores, e aí eu estimo diferentes valores de concentração de sólidos que eu tenho no meu tanque de geração. E o dimensionamento do tanque de geração, ele está automaticamente influenciado, ele vai influenciar o dimensionamento dos meus decantadores secundários. Então, na verdade, nós estamos dimensionando o tanque de geração, mas na verdade todo esse dimensionamento ele é conjunto. É o tanque de geração e mais o decantador secundário. Eu adoto uma idade do lodo base
E eu faço esses cálculos para alguns valores maiores ou menores, porque é justamente o meu parâmetro de controle do processo. A idade do lodo eu mudo, eu vario. É um parâmetro de operação. E aí eu seleciono diferentes tipos de micro-organismos preponderantes que eu quero que coexistam no sistema, em maior ou menor concentração. Isso vai ser um objeto de um outro vídeo posterior. Então a idade do lodo é um parâmetro de projeto e de operação. Mas em tese, no nosso exemplo, qual é o nosso objetivo? Estimar o volume. Está estimado. Bom, o que normalmente eu faço? Bom, calculei o volume? Calculei. Agora eu calculo, estimo, algumas grandezas operacionais, alguns parâmetros operacionais relevantes. Por exemplo, e lógico, eu checo com o que a literatura nos recomenda. Qual que é o tempo de detenção hidráulico típico em sistema de lodos ativados convencionais? É de 6 horas a 12 horas. Bom, qual é o nosso tempo de detenção hidráulica? Eu tenho o volume, 4.500 metros cúbicos, e tenho a vazão, que é 200 litros por segundo, equivale a 17.280 metros cúbicos por dia. Isso me dá um tempo de detenção da ordem de 6,3 horas. Está dentro da minha faixa. Então, está razoável. Segundo parâmetro, que é muito importante, carga volumétrica de DBO aplicada no meu sistema. Normalmente, quando a gente fala em remoção de carga orgânica, os nossos valores de carga volumétrica de DBO aplicada situam-se em torno de 0,3 a 1 gramas de DBO por metro cúbico por dia. Bom, eu tenho a minha vazão, que é 17.280 metros cúbicos por dia. Qual que é a DBO afluente? 210 gramas por metro cúbico. Qual que é o volume do meu tanque de geração? 4.500 metros cúbicos. Isso dá uma carga volumétrica aplicada de 0,81 gramas de DBO por metro cúbico por dia. Está dentro. Está dentro do que normalmente a literatura nos recomenda como parâmetros operacionais relevantes. Está dentro. Entre 0,3 a 1. Tá bom. Então, objetivando remoção de carga orgânica. Está razoável. Vamos checar a relação alimento micro-organismos. Normalmente, quando nós trabalhamos com remoção de carga orgânica, essa relação situa-se de 0,3 a 0,7 grama de DBO por gramas de SSV por dia. Vamos lá. Qual que é a minha relação F sobre M? Vazão vezes a DBO afluente, isso aqui, carga orgânica, dividido pela concentração de sólidos. Opa, faltou o X aqui, o V vezes X. Então eu tenho o volume, 4.500 metros cúbicos, vezes a concentração de SSV. Eu tenho SST, mas lembra que a relação SSV-SST é 0,7. Então, a minha concentração de SSV ela é 2.500 vezes 0,7. Se eu fizer essa conta, vai me dar uma relação F sobre M de 0,46 gramas de DBO por grama de SSV por dia. Está dentro da faixa de 0,3 a 0,7. Pronto, então o meu dimensionamento, eu considero como ele adequado, porque todos os parâmetros normalmente empíricos que nós utilizamos para um dimensionamento de um bom tanque de geração, todos esses parâmetros calculados empíricos estão dentro das faixas recomendadas. Então, eu utilizei o conceito de produção de lodo, fiz uma verificação adicional, está ótimo. Então, eu tenho como meu dimensionamento, posso considerá-lo como adequado, como razoável, ou seja, sem maiores problemas. Ou seja, esse conceito de produção de lodo, ele é super importante porque, mediante o cálculo da produção de lodo, o que eu consigo fazer? Estimar, dimensionar o meu sistema. E aí entra em cena o parâmetro de dimensionamento, que é o mais importante, é o parâmetro idade do lodo. E é justamente em função da idade do lodo que eu vou dimensionar e que eu vou operar o meu sistema, onde eu vou fazer alterações na idade do lodo para proporcionar uma situação adequada para o desenvolvimento específico de certos micro-organismos mais preponderantes, alguns mais, outros menos. Mas, mais uma vez, nós vamos fazer isso num segundo vídeo, onde nós vamos falar sobre esse conceito da idade do lodo e como que a idade do lodo se relaciona com taxas de crescimento. Mas eu vou produzir um vídeo posterior e vou mostrar para vocês. Então, observa aqui como o nosso dimensionamento era projetar um sistema biológico com remoção de carga orgânica somente. Qual foi o parâmetro que eu fixei? Idade do lodo, de 4 dias, para evitar a ocorrência da nitrificação. E aqui, o que está acontecendo? Eu tenho apenas remoção de carga orgânica.
O que eu tenho? Eu necessito de um tanque de aeração ou um conjunto de tanques de aeração cujo volume seja maior ou igual a 4.500 metros cúbicos. Meu sistema está calculado, ele está dimensionado. Qual que é o meu próximo passo? Eu vou fazer um segundo exemplo. E aí no meu segundo exemplo, eu vou dizer o seguinte, tá bom, mas esse primeiro exemplo, eu fiz remoção de carga orgânica. E se eu quiser nitrificar? Como é que eu faço? O que eu vou ter que fazer caso eu queira nitrificar? Na verdade, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou estudar uma idade do lodo, um valor de idade do lodo, que seja adequado para a ocorrência do processo de nitrificação. E quem vai me definir isso é justamente a idade do lodo, porque ela deverá estar associada a alguns parâmetros cinéticos de crescimento de micro-organismos nitrificantes. Aí por isso que eu vou apresentar como esses parâmetros se relacionam, idade do lodo e taxas de crescimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um segundo exemplo, onde agora eu vou querer. Não, eu quero remoção de carga orgânica, mas eu quero uma boa nitrificação. Eu quero um sistema que nitrifique bem. Aí nós vamos apresentar um segundo cálculo para vocês. Lembrando sempre, eu sempre comento com vocês, caso vocês queiram um excelente livro para dimensionamento de processos biológicos de tratamento, não apenas processos biológicos, mas dimensionamento de ETS de uma forma geral, desde tratamento preliminar, desarenação, tratamento fase líquida, fase sólida, desinfecção, reuso, recomendo fortemente o estudo desse livro, Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. Ele é um livro escrito pelo Kazin, escrito pelo Zhu. O Kazin é o autor principal. São 2 volumes, são 2 livros. Esse livro está na 3ª edição. É um livro excelente para projeto. Excelente. Recomendo a todos aqueles que estejam trabalhando no tratamento de águas residuárias que tenham esse livro na cabeceira, que seja como uma bíblia, porque é um dos melhores livros de dimensionamento que nós temos no mercado. Ele complementa o Medical Fened. O Medical Fened é um excelente livro, tem uma base teórica muito forte. É um livro muito bom como base. No entanto, a parte de dimensionamento, em alguns pontos, ele deixa a desejar. Então, eles se complementam muito bem. O livro do Kazin, ele não é um livro de fundamentos, ele é um livro mais de projeto de dimensionamento. Então, eles se fundem direitinho. Recomendo fortemente o estudo desses livros para aqueles que amam o tratamento de águas residuárias. Lembrando que eu também recentemente publiquei um segundo livro, Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro está em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado no meu site particular, e nesse livro eu tenho um capítulo onde eu abordo com exclusividade cinética de processos biológicos. Como é um livro onde nós falamos sobre cinética química, reatores, reatores ideais, reatores não ideais, processos biológicos, processos de absorção, arraste com ar, precipitação química. Como nós falamos sobre aspectos cinéticos, então eu fiz um capítulo específico devotado para processos biológicos. Esse livro é gratuito, vocês podem baixar e aí darem continuidade aos estudos de vocês, tá bom? Então, lembrando, nesse primeiro exemplo, o que nós fizemos? Utilizamos o conceito de produção de lodo que eu apresentei para vocês anteriormente, em vídeos anteriores, e utilizamos esse conceito de produção de lodo para dimensionamento de um processo biológico aeróbico, remoção somente de carga orgânica. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, vou tentando tirar todas as dúvidas. Então coloquem as dúvidas de vocês nos comentários, e aí, em sendo possível, eu vou respondendo. E aí depois, posteriormente, nós vamos apresentar um outro exemplo, onde nós vamos falar sobre remoção de carga orgânica e remoção de nitrificação. Tá bom? Então, agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado. E até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Então, obrigado a todos e até lá. Bye, bye.